O filme começa quando um cara chamado Simon vai a um restaurante local para uma entrevista de emprego. A gerente analisa seu currículo e pergunta por que ele tem uma lacuna de 10 anos no histórico de trabalho, ao que Simon, hesitante, afirma que esteve no hospital devido a um problema de saúde. Mas a gerente percebe cicatrizes em seus pulsos, fazendo com que sua expressão mude repentinamente. É nesse momento que Simon começa a ouvir sons de estática em sua cabeça, seguidos por uma voz que o chama de fracassado patético que nunca conseguirá nenhum emprego. Simon implora para que ele vá embora, mas a voz revela que a única maneira de conseguir isso é acabar com a própria vida, algo em que ele também falhou. De repente, Simon volta à realidade, mas começa a ver a gerente como um homem desgrenhado e semi-nu. Em pânico, ele solta uma frase sem sentido, após o que o homem desaparece de repente. A gerente agora percebe completamente que Simon é louco, então encerra a entrevista educadamente. Em outro lugar, na cafeteria do campus local, um homem de meia idade chamado Ed vê um garoto roubando comida. Ele imediatamente o confronta, dizendo que é da segurança do campus, mas o garoto o ignora. Isso faz com que Ed borrife álcool em gel nos olhos do garoto e o algeme. Mas quando eles chegam ao escritório da segurança do campus, o chefe, Jeremy, fica furioso com Ed por causar problemas novamente. Acontece que Ed não trabalha mais lá. Ele é apenas um ex-segurança que não consegue largar a antiga autoridade. Jeremy o obriga a soltar o garoto e avisa que vai chamar a polícia de verdade se ele fizer algo assim de novo. Mais tarde, tanto Ed quanto Simon, que acabam sendo vizinhos, voltam para suas respectivas casas. Simon mora com sua irmã, Didi, uma estudante universitária que estuda durante o dia e trabalha à noite para sustentar os dois. Ela pergunta sobre a entrevista de emprego dele, mas Simon desconversa e não responde. Fica claro que os dois estão enfrentando dificuldades financeiras, e é por isso que Simon tem se candidatado a qualquer vaga que encontra. Ed, por outro lado, vive completamente sozinho e não tem familiares. Na manhã seguinte, Simon vai ao seu exame de saúde, onde pergunta se algo pode ser feito sobre os espasmos, mas o médico o tranquiliza dizendo que são apenas efeitos colaterais do remédio que ele tem tomado. O médico então muda de assunto e pergunta se Simon tem experimentado alucinações ou episódios de fala confusa, mas este mente dizendo que não. No caminho de volta para casa, Simon percebe uma agitação em um beco próximo. Ele se esconde atrás de uma esquina e observa enquanto um bandido mascarado dá um tapa em uma mulher e a força a entrar em uma van, e é então que percebe que a mulher está sendo sequestrada. Nesse momento crítico, a voz em sua cabeça retorna. Ela o chama de fracassado e lunático, mas Simon ignora e começa a correr em direção à van. Ele não chega a tempo, mas consegue memorizar a placa do veículo antes que ele arranque em alta velocidade. Na cena seguinte, Ed está descansando em casa quando é surpreendido por batidas insistentes na porta. É Simon, que pede desesperadamente uma carona até a delegacia. Mas Ed, que acha que o garoto é maluco, zomba dele antes de bater a porta sem sequer ouvir toda a história. Isso deixa Simon sem alternativa a não ser caminhar até a delegacia, enquanto a voz em sua cabeça fica cada vez mais alta a cada passo, e ele também começa a ter alucinações devido ao cansaço. Mas, apesar do caos mental, Simon está determinado a ajudar a garota, então continua até finalmente chegar à delegacia. Ele então conversa com o detetive-chefe, Glover, e explica a cena do sequestro em detalhes. Simon descreve a aparência deles e o que estavam vestindo, mas diz que não conseguiu ver o rosto do sequestrador. Mesmo assim, ele se lembra de um detalhe importante: a placa da van. Glover então garante a Simon que o departamento vai tratar o caso com seriedade. Mas, depois que ele vai embora, ela decide fazer uma verificação de antecedentes por precaução e descobre que Simon tem um histórico documentado de doença mental, com internações anteriores por comportamento errático e ferimentos auto-infligidos. Mais tarde, em casa, Simon toma seus remédios e se prepara para dormir. Descobrimos que ele tem paranoia de que algo esteja dentro do armário, então ele o verifica cuidadosamente. Mas a voz em sua cabeça afirma que a detetive nunca levaria a sério um maluco como ele, então o caso nem sequer começou. Simon então liga para a detetive para confirmar se a garota foi encontrada, mas Glover mente dizendo que eles verificaram a placa do carro e ela pertencia a um veículo de uma cidade completamente diferente. Simon fica furioso ao ouvir isso, pois percebe que ela descobriu sobre seu histórico médico e não está levando ele a sério.
Glover diz que precisa de mais detalhes sobre o autor do crime, mas um Simon furioso sabe que ela não vai ajudar, e simplesmente desliga o telefone. Na manhã seguinte, Ed está em casa apostando online e acaba perdendo muito dinheiro. As coisas vão de mal a pior quando um Simon desesperado aparece na porta mais uma vez. Ele menciona que a garota precisa de ajuda urgente porque a polícia não vai começar a procurá-la. Ed, como de costume, acha que o garoto está tendo um de seus episódios psicóticos, mas quando Simon diz que precisa da ajuda de um policial como Ed, o ego de Ed é inflado e ele finalmente concorda em ouvir. Assim que entra, Simon solta algumas palavras embaralhadas, mas rapidamente esclarece que isso acontece quando ele fica muito animado. Depois que se acalma, ele explica tudo o que viu no beco. Ed, ansioso para se exibir, acessa um site suspeito para pesquisar a placa do carro. Ele explica que os policiais geralmente procuram apenas o número exato que recebem, mas ele pretende verificar todas as variações possíveis, já que letras como S podem ser confundidas com o número 5. Ele digita o número, mas o maldito site pede uma assinatura, que Ed está sem dinheiro para pagar. Por isso, ele parte para o plano B, pega seu distintivo falso e vai com Simon até o departamento de veículos. Ao chegar lá, Ed conversa com uma das funcionárias, fingindo ser o diretor de segurança da faculdade. Ele entrega a ela os números das placas e insiste para que ela faça a busca, dizendo que é muito importante. Mas a funcionária diz que não está autorizada a revelar esse tipo de informação para um segurança. Isso irrita Ed, e ele a corrige dizendo que não é um segurança, mas ela continua irredutível. Enquanto isso, Simon começa a ficar impaciente, pois a voz em sua cabeça afirma que a garota pode já estar morta a essa altura. Isso o faz perder o controle, e ele acaba quebrando o telefone da funcionária enquanto grita que a garota precisa de ajuda. Por sorte, Ed consegue acalmá-lo e o leva para fora. Já dentro do carro, eles têm uma conversa constrangedora, mas Ed não está disposto a desistir tão cedo, então pede para ser levado ao local onde o sequestro aconteceu. Por outro lado, a detetive Glover é informada sobre a confusão causada pelos dois homens no departamento de veículos, o que a deixa pensativa. Em outro lugar, os dois chegam ao beco onde o sequestro havia ocorrido. Ed pergunta sobre a descrição da mulher, e Simon revela que ela estava usando uma saia, maquiagem, e parecia que estava trabalhando. Ed imediatamente percebe que a garota era uma prostituta, então decide que eles devem ir até a zona de prostituição para conseguir mais informações. Chegando lá, eles fingem ser policiais e perguntam a uma mulher se ela sabe algo sobre a garota desaparecida. Ed até oferece um cigarro para ganhar a confiança dela, mas a mulher não revela nenhuma informação. Desanimados, os dois voltam para o carro bem na hora em que isso acontece. Alguns bandidos começam a destruir o veículo, e Ed e Simon são arrancados à força para fora. Então, uma mulher se aproxima deles, que acaba sendo a cafetina da área. Ela sabe que os dois não são policiais, e os alerta para ficarem longe do território dela se não quiserem problemas. Após o susto, Simon e Ed acabam discutindo, já que este último está cansado e só quer ir para casa. Mas Simon se recusa a desistir e insiste em continuar a busca sozinho. Algo na determinação dele mexe com Ed, e apesar de tudo, ele percebe que não consegue deixar o garoto sozinho. Por isso, ele muda de ideia e decide ajudá-lo mais uma vez. Mais tarde, Ed vai ao escritório de segurança do campus, pois sabe que Jeremy tem um amigo na polícia local e quer que ele verifique as placas dos carros por meio desse contato. Como era de se esperar, o arrogante chefe de segurança se recusa, mas quando Ed promete nunca mais pisar naquele campus, ele concorda, só para se livrar dele de uma vez por todas. Depois que Ed finalmente consegue os dados, ele e Simon vão a uma lanchonete próxima para decidir o próximo passo. Ed explica que apenas 3 das variações das placas estão registradas na região, e nenhuma delas pertence a uma van. A placa provavelmente foi roubada, e a única maneira de avançar é verificar pessoalmente os 3 veículos registrados e descobrir qual deles está faltando. Na cena seguinte, Simon e Ed chegam à casa do primeiro proprietário registrado, mais uma vez fingindo ser policiais. Eles perguntam sobre o veículo, mas o dono explica que ele foi destruído em um acidente meses atrás, e enviado para um ferro velho. No entanto, ele ainda tem o recibo, que entrega para eles. Usando o endereço que está no recibo, os dois chegam ao ferro velho mencionado e conversam com o proprietário, Kurt.
Kurt lê o recibo e confirma que rebocou o veículo até ali, mas não sabe onde ele foi parar, então permite que eles procurem. O ferro velho é enorme e desorganizado, mas depois de procurarem por um tempo, eles finalmente encontram o veículo, que está sem a placa. Os sequestradores provavelmente roubaram a placa desse carro velho para usá-la ilegalmente, e isso também significa que agora não há como rastreá-los, pois eles ficaram sem pistas. E então, de repente, Simon ouve a garota gritando de dentro de um carro que está prestes a ser demolido. E ordena freneticamente que Kurt desligue a máquina. Simon então olha dentro do veículo, apenas para perceber que estava tendo outra alucinação. É a voz dentro dele, que começa a provocá-lo novamente, e descobrimos que não é ninguém menos que seu pai morto, que o abusou no passado. Ed percebe que Simon está lutando com as vozes e pergunta o que está acontecendo, mas este diz que está tudo bem. A cena então corta para a noite, onde Ed está em casa, se preparando para dormir, cama. Mas enquanto ele se refresca no banheiro, enquanto isso, Simon também está sozinho em casa, consumido por seus pensamentos. Ele vai até a cozinha para beber um pouco de água, mas acidentalmente percebe o invasor espancando Ed, então corre para ajudar seu amigo. Dentro da casa, o invasor mantém Ed sob a mira de uma arma e exige saber por que ele estava procurando por ele. Isso revela que o homem não é ninguém menos que o sequestrador. Agora ele quer saber onde está seu cúmplice, para poder eliminar as pontas soltas, enquanto Simon entra silenciosamente. Em seguida, ele distrai o invasor jogando uma bola, permitindo que Ed o esfaqueie na perna com uma caneta, enquanto Simon toma a arma do invasor. Nesse momento, o homem avisa que, se atirarem nele, a garota nunca será encontrada. E então, de repente... Olha, só um instante, cabeça. Simon explode o próprio rosto. Ele fica traumatizado e a voz dentro de sua cabeça começa a culpá-lo por tudo. Mas ele rapidamente sai desse estado quando o telefone do invasor começa a tocar. Simon então ajuda um Ed gravemente ferido a chegar até o carro e sai dali dirigindo para buscar ajuda. Logo ele chega ao salão de sua irmã, já que ela é a única pessoa em quem pode confiar. Did fica chocada ao vê-los naquele estado, e Simon tenta explicar ansiosamente que eles foram atacados. Agora ele quer que ela cuide dos ferimentos de Ed, já que ela é enfermeira em formação na faculdade. Ao ver a situação, ela pede ao irmão que faça pressão no ferimento enquanto vai atender uma cliente que está esperando na sala do salão. O corte de cabelo já foi feito, então Did pede o pagamento, mas é nesse momento que a cliente percebe sangue em suas mãos. Depois que a mulher assustada vai embora, Did começa a trabalhar imediatamente. Ela pega os suprimentos necessários e começa a costurar o ferimento de Ed para estancar o sangramento. Em outro lugar, a polícia já chegou à casa de Ed depois que os vizinhos os alertaram sobre o disparo. Como o invasor foi brutalmente morto, eles estão procurando por Ed e Simon, que foram vistos fugindo juntos do local. De volta ao salão, Did conseguiu tratar o ferimento de Ed com sucesso. Ela também sabe toda a história do que aconteceu, então insiste para que Simon entre em contato com a polícia, mas ele se recusa, dizendo que eles não vão acreditar nele de qualquer jeito. Nesse momento, alguém bate na porta principal, e são os policiais. Simon e Ed estão determinados a salvar a garota sequestrada, então pedem para Did enrolar os policiais. Enquanto ela os distrai com uma conversa, os dois usam o celular do invasor e ligam para um número salvo, apenas para descobrir que pertence a Kurt Salvage. Percebendo que o cara estava envolvido o tempo todo, Ed e Simon fogem imediatamente pela porta dos fundos, instantes antes de os policiais invadirem o local. Na manhã seguinte, quando Kurt entra em sua garagem, fica chocado ao encontrar os dois, que imediatamente o nocauteiam. Eles então o amarram a uma cadeira e tentam forçá-lo a revelar onde está a garota. Kurt nega veementemente seu envolvimento, mas Simon logo percebe um relógio Vanderton na parede, que possui um compartimento secreto dentro. Ao abri-lo, eles ficam chocados ao encontrar vários passaportes, e Simon reconhece um deles como sendo da garota sequestrada. Isso o faz entrar em um acesso de raiva, e ele de repente começa a ver Kurt como seu pai abusivo já falecido. Simon, impulsivamente, pega um alicate e começa a arrancar as orelhas de Kurt, mas Ed o impede bem a tempo.
Como Kurt não revela nada, Ed borrifa álcool em gel nos olhos dele e avisa que se não for lavado imediatamente, pode causar sérios danos. Isso deixa Kurt apavorado, e ele finalmente revela que o sequestrador traz as garotas para cá para vendê-las. Nesse momento, o celular começa a tocar, deixando claro que há mais uma pessoa envolvida nesse esquema notório. Ed exige saber quem é, mas Kurt afirma que nunca conheceu essa pessoa antes. Ele é apenas um intermediário que fornece placas de carro para eles. Ed ainda não está convencido, e isso deixa Kurt realmente preocupado. Com medo de ficar cego, ele confessa que uma vez entregou um pacote na casa dessa pessoa. Ele implora para Ed não chamar a polícia e entrega o endereço. Mas assim que ele faz isso, Ed chama a polícia mesmo assim. Os dois então deixam o local e chegam ao endereço onde o terceiro sequestrador supostamente está. Enquanto isso, a detetive Glover e sua equipe chegam ao ferro velho e pegam Kurt em flagrante com os passaportes. Em outro lugar, justo quando Simon e Ed estão prestes a entrar na casa, Simon de repente começa a ver seu pai morto novamente. A alucinação o domina, levando-o a um colapso total. Mas antes que ele perca completamente o controle, Ed clica sua caneta, um som agudo e repetitivo que traz Simon de volta à realidade. Percebendo o efeito, Ed entrega a caneta para ele e diz para usá-la sempre que as coisas começarem a sair do controle novamente. Depois disso, os dois invadem a casa e procuram em todos os cantos possíveis. Eles encontram documentos das garotas sequestradas, e Simon de repente ouve barulhos estranhos vindos do andar de cima. Eles correm para verificar, mas os quartos estão vazios, confirmando que os suspeitos já fugiram. Decepcionados, eles voltam para a sala de estar e desabam no sofá, tentando entender tudo aquilo. Mas então uma mulher estranha aparece lentamente no topo da escada segurando um machado. Os dois a veem, e Ed apavorado imediatamente aponta sua arma falsa para ela. Mas ela simplesmente foge dali sem causar nenhum alvoroço. De alguma forma, isso faz com que os dois percebam que a mulher era a mãe dos sequestradores, então eles voltam para o andar de cima e verificam o armário. Para seu choque, eles encontram um compartimento secreto, que Ed consegue abrir com a ajuda de uma caneta esferográfica. Lá dentro, eles finalmente localizam a garota sequestrada, assustada e espremida dentro de um compartimento estreito. Com o caso agora resolvido, Ed e Simon saem da casa apenas para encontrar um grande número de policiais esperando por eles. Eles são imediatamente presos, mas o detetive Glover sente orgulho de Simon e o parabeniza discretamente. O filme termina com Ed e Simon trocando um sorriso enquanto mantém contato visual, algo que Simon anteriormente não conseguia fazer.